Amém? Marcos 7. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos 7. Amém? Eu vou tentar falar sobre todo ele. Mas eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu peguei o esboço errado. Amém? Eu preparei um esboço para pregar para vocês. E aí tinha dois, da semana passada e dessa. Aí eu peguei o esboço errado. Mas eu vou te dizer uma coisa. A palavra que eu vou ministrar para vocês já estava no meu coração. Amém? Então talvez eu não tenha como me apoiar muito no esboço, mas a ideia se entorna na minha mente. Então eu vou tentar, passar para vocês aquilo que Deus me passou. Mas fiquem em paz, irmãos. Se eu não conseguir, o Espírito Santo ministra o coração de vocês. Amém? Irmãos, antes de ler, vamos ler o 6, o 7, e aí depois a gente já começa mesmo na palavra. Todo mundo achou? Marcos 7, 6. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me adora, ensinando doutrina que são preceito de homens. Amém? Só esses dois. A princípio, quem me conhece já sabe. Lá vem paulada. Quem me conhece já sabe. De 90 mensagens que eu ministro, 89,6 é pancada. Dificilmente eu ministro bênção. Porque, não sei, o ministério que Deus tem para mim é desse jeito, irmão. Então já vão se acostumando aí, porque o lombo de vocês vai ficar bem cingido até o final do ano. Mas hoje, o tema da mensagem que eu quero pregar para vocês é estereótipos. Quem sabe o que é estereótipo? Levanta a mão, quem sabe? 2? Glória! Então a mensagem vai ser tremenda, porque Deus vai colocar no coração de vocês algo que vocês não sabiam. Por exemplo, qual que é, quando eu falar, vocês já vão matar. Qual que é o estereótipo do profeta Jeremias? Quem sabe? Chorão. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque depois do livro, depois da história que ele escreveu um livro só de lamentações. Então, Lamentações, que vem depois de Jeremias, é Lamentações de Jeremias. Imagina alguém se lamentando da situação de Israel a ponto de escrever um livro. É o Jeremias. Por exemplo, se eu disser assim: homem segundo o coração de Deus, quem é esse? Davi. O estereótipo de Davi era ser segundo o coração de Deus. Embora você estudando a Bíblia, você fala: meu Deus não está certo no juízo. Quando diz que Davi era segundo o coração dele. Porque quem estudou a vida de Davi sabe, foi uma desgraça. Mas, isso é papo para um outro dia. E se eu disser assim: graça? Eu ministrei para vocês, hein? Graça é estereótipo de quê? Graça versus olho por olho, dente por dente. Eu ministrei para vocês há 3 semanas atrás um paralelo. Lembra que eu fiz um paralelo entre o Novo e o Antigo Testamento segundo Jesus, lá em Mateus 5? Então, o estereótipo do Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. O estereótipo do Novo é graça. Amém? Por que eu quero falar de estereótipos? Porque nós hoje vivemos uma espécie, não sei se os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer, mas hoje nós vivemos uma espiritualidade, a igreja em geral, que segue um estereótipo. Por exemplo, qual que é o estereótipo de uma irmã que vocês consideram santa? Qual que é o estereótipo dela? Como que você fala, se você pudesse descrever uma irmã que na cabeça de vocês é santa? Essa irmã aqui, ó, é fogo puro, canela. Essa irmã aqui até o RG ela revela. Como que para vocês
estereótipo dela? Quer ver que vai ser fácil? Cabelo comprido, saião, dependendo ou não, perna cabeluda, sovaco cabeludo, sapatinho da moleca. Vocês conseguem entender que está muito claro na cabeça de vocês o estereótipo de um santo? Qual que é o estereótipo de um pastor para vocês? Terno, gravata, geralmente cabelos brancos ou careca, dependendo da igreja que ele teve, né? Se a igreja foi bênção, ele está careca já. Se a igreja não foi muito bênção, ele está cabelão branco, porque o pastor sofre. Amém? Só que vocês olham para um cara de calça jeans e camisa para fora, qualquer pessoa que entrasse aqui, quem que é o pastor dessa igreja? Não veio hoje? Você entende que nós conseguimos e nós vivemos, nós formamos estereótipos na nossa vida? Sabe, irmão, quem é que forma estereótipo? Você sabe quem é? Vamos pensar. Quem é que forma estereótipos na vida do cristão? Vocês concordam comigo que a multidão é quem gera o estereótipo? Você concorda? Quem já estudou sabe, existe uma coisa que se chama senso comum. Não é comprovado cientificamente, mas todo mundo pensa igual. Por exemplo, está com dor de barriga, chá de boldo, não é? É isso? Chá de boldo toma? Está nervoso, chá de camomila. Está com, sei lá, está nervoso, chá de como é aquela fruta? Maracujá. Isso não é científico, é senso comum. Todo mundo chegou ao consenso que maracujá calma. Então todos nós chegamos ao consenso de que ser espiritual é ser assim. Se você não for assim, você não é espiritual. Amém? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Isso não é assim que acontece? Claro que é, claro que é assim. Mas eu quero dizer para vocês, nos olhos e no coração de Deus, o estereótipo do santo é diferente. Nos olhos e no coração de Deus, o estereótipo do santo não está do lado de fora dele. Não está na roupa que ele veste. Não está no sapato, não está na entonação da voz dele. Ou também, irmãos, não está na forma com que ele age assim, dentro da igreja. Porque você vê pessoas que só se vestem daquele jeito, ele é o santarrão, ele é o bonitão, e a gente não conhece a vida dele. E a gente tem aquele estereótipo do que o irmão é santo. Sabe o que mais me deixa, eu já disse, eu não sei se eu disse para vocês, mas nessa minha caminhada cristã, eu já não me impressiono com mais nada que acontece dentro da igreja. Nada. Nem com o irmão mais carnal, nem com o irmão mais espiritual. Nada mais me impressiona. Porque, irmãos, eu não me impressiono com uma pessoa que eu não conheço a vida dela. Ela pode revelar o meu RG. Se eu não conhecer a vida dela, irmão, dificilmente eu dou crédito. Difícil. E uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês: não deixe quem você não conhece pôr a mão na sua cabeça. Amém? Se você não conhece a vida, pode ser o pastor ciclano, fulano, pode ser a diaconisa, pode ser o canela de fogo. Não deixe pôr a mão na sua cabeça, porque você não conhece a vida das pessoas. Amém? E falando de estereótipos, eu quero trazer aqui para vocês, vamos ver se eu consigo lembrar de todos eles, coisas que começam a gerar dentro de nós estereótipos. E nós mesmos olhamos para nós e começamos a nos rotular. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou assim. E normalmente quando nós nos rotulamos, nós não nos rotulamos para coisas boas. Normalmente quando nós nos rotulamos, nós deixamos transparecer uma frustração que nós temos, talvez. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O primeiro estereótipo que eu quero falar hoje são raízes que nós trazemos da nossa família. Quantos de vocês já não viram pessoas na qual você foi pregar o evangelho para ela, falando: olha,
Jesus tem um projeto na sua vida. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus tem isso, Jesus tem aquilo, e você fala, não, mas eu não posso, porque a minha família é assim. O que eles vão dizer de mim se eu fizer assim? Já aconteceu com algum de vocês? Talvez você já tenha passado por isso. Estereótipos que vêm da nossa família. Talvez você viveu uma vida inteira ouvindo seu pai dizer, olha, é isso, olha, esse negócio de Deus não existe não, nada cai do céu, não trabalha não para você ver. E aí você começa a vir para a igreja, e você lê lá o Salmo 127, e ele diz assim, o Senhor te abençoe enquanto você dorme. O Salmo 127, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, diz assim, é inútil você acordar de madrugada, dormir muito tarde, comer o pão de dois, porque o Senhor abençoa os seus amados enquanto dorme. Ou diz assim, Ele dá o sono aos seus amados. Você ouve o tempo todo as suas informações familiares dizerem, isso é assim, filho, isso é assim, meu filho, para ser feliz tem que ser assim. Geralmente o homem, o menino dentro da família, dependendo da família que ele tem, ele aprende que ser feliz é ter muitas mulheres. Nossa, meu filho é garanhão, o pai às vezes bate no peito com orgulho, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E a Bíblia vem e ensina para você, olha, sede homem de uma mulher só, sede fiel, não anda no curso do mundo, anda na contramão dele. Está todo mundo dizendo que ir para lá, você vem para cá. Aí fica difícil você olhar a sua herança familiar, colocar ela de lado e começar a fazer aquilo que Deus quer. Irmãos, vamos ler o texto para vocês começarem a entender do que eu quero falar? Vamos ler lá do capítulo 1. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo de alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Aí Jesus responde para eles o que eu li para vocês. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, e por estes honram-me com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens, deixando o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens, como lavar os jarros de copos e muitas outras coisas semelhantes a esta. Olha que coisa interessante. Jesus começa a falar, vocês são hipócritas. Vocês costumam observar e aguardar o costume que os seus pais diziam que tinham que guardar. Mas os preceitos de Deus vocês não guardam. Bem que disse Isaías sobre vocês, hipócritas. A boca fala, mas o coração está longe. Ou seja, Jesus, como é que pode os seus discípulos comer sem lavar a mão? Como é que pode os seus discípulos comer sem lavar o jarro? E aí Jesus chega para ele e fala, sabe qual que é o problema de vocês? O que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, é o que sai. Irmãos, é muito comum vocês verem pelo caminho crentes, homens e mulheres de Deus, que foram esmagados pela tradição da igreja. Já perceberam? Se você conhecer alguém, fica tranquilo, porque é comum homens e mulheres de Deus, que a tradição da igreja, que o costume da igreja, que não tem nada a ver com Deus, estão sendo esmagados por esse monte de baboseira, que nego em cima de púlpito. O problema está aqui, não está aí. O problema está aqui, por causa desse monte de tradição. Porque se eu fosse levar ao pé da letra, irmão, a Batista traz um monte de tradição, um monte de coisa. Eu estava até conversando com os irmãos deles no carro.
Se você fosse numa batista tradicional, sabe como que era a oração antes da pregação da palavra? Augustos e soberano Deus, genuflexo diante da sua imarcessível glória, apelo que retire de nós toda a emoção, para que prestemos a Ti um culto sem emoção, um culto racional. A Batista prega que o culto tem que ser racional, que o culto não pode ter emoção. E aí eu vou parafrasear um pastor que eu amo muito. O dia que eu não tiver emoção, eu estou morto. O dia que eu ver uns abençoados tocando e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Irmão, se você não tem gratidão pela obra que Deus tem feito na sua vida, que tradição é essa que você tem guardado? Às vezes acontece com alguns irmãos que nós conhecemos que por conta de um erro, eu conheço um caso de uma pessoa que prestou serviço para a igreja durante N anos, 10, 15, 20 anos. Chegou um momento da vida, essa pessoa cometeu um erro. E o diagnóstico que o líder dele ou dela fez foi: aqui você não toca mais, porque você cometeu um erro. Irmãos, você acha justo jogar fora 10 anos de serviço por causa de uma atitude? Vocês ficam guardando os costumes antigos e se esquecem da palavra de Deus. Irmãos, esse caso, ele é usado com um amigo. Quantos de vocês têm um amigo que fez parte da infância de vocês? Que fez parte de muito tempo da vida de vocês? E hoje, por causa de uma pisadinha na bola, você cortou a amizade. Irmãos, você acha justo? Seja sincero contigo. Seja sincero consigo mesmo. Você acha justo jogar fora 10, 11, 5 anos de amizade por causa de uma atitude? Você está dizendo para mim e para Deus que uma atitude é muito maior do que 10 anos de amizade, do que um mês, do que 5 anos de amizade. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa: essas tradições que o mundo diz para você, não existe. Jesus falou: hipócritas, vocês guardam o que os antigos dizem, mas não guardam o que Deus diz. O que o mundo diz sobre o homem ou a mulher traída? Devolve na mesma moeda. Ele fez com você, faz com ele também. Sabe o que Jesus fala para você? Se alguém der um tapa na sua face, dê a outra para ele bater também. Se alguém vier e mandar e pegar você a força e quiser você andar uma milha, anda 2 com ele. Vocês estão conseguindo entender? Irmãos, os costumes, as tradições que nós trazemos, nada tem a ver com Deus. Irmãos, quantos de vocês estão aqui hoje, talvez frustrados na presença de Deus, porque já não conseguem prestar um culto a Deus sem reserva nenhuma, não conseguem falar com Deus, não conseguem se ajoelhar, não conseguem colocar suas mãos no altar de Deus e falar com Ele, por conta de uma tradição que você tem trazido, por conta de uma palavra que disseram: olha, você não pode mais, você não tem mais direito, com você não vai poder mais, aqui, enquanto estiver aqui, não acontece mais. Quantos de vocês estão frustrados com Deus por conta de uma tradição que nada tem a ver com Deus? Vocês, a Bíblia diz, eles coam todos os mosquitos, mas o boi deixa passar. Ou seja, o pormenor eles pegam, mas o que é de fato importante, eles não, as pessoas, a sociedade, não quer saber. A sociedade deixa passar. Amém? Vocês conseguem entender, irmãos? Que essas tradições que Jesus está falando, olha o 9. Jeitosamente, rejeitais o mandamento de Deus para guardarem as vossas próprias tradições. Irmão, quantas vezes a Bíblia disse para você, faz, e uma tradição disse para você, não faz? Ou quantas vezes uma tradição disse para você, não faz, e a Bíblia disse, faz? E você, por conta da tradição dos antigos, deixou de fazer o que era certo, deixou de fazer o que tinha que ser feito, deixou de ser sincero com Deus, deixou de buscar a Deus com verdade, deixou de buscar a Deus com sinceridade. Irmãos, a mensagem de hoje
É uma mensagem que fala, irmãos, esquece os estereótipos, esquece regras humanas, esquece essas coisas que você anda ouvindo por aí, esquece esses cabreços que são colocados em você. Eu li a frase que o Didi colocou hoje lá no Face, e eu vou fazer uma parafrase com ela, usando a vida do pastor. Eu não acho que o pastor, ele entra na sua vida, pode impor cercas. Eu não acho que o pastor tem que falar, olha, aqui você não pode, ali você não pode, ali você pode. Não, o pastor está aqui para falar, filho, se você for por aqui, vai acontecer isso. Se você for por aqui, vai acontecer isso. E se você for por aqui, vai acontecer isso. O pastor ele não está para pôr cercas, ele está para pôr pontes, para você passar, para você ir adiante. Irmão, sabe por que o pastor não pode pôr cerca em vocês? Porque o Supremo Pastor não pôs, ele falou para você, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou me deixar levar por elas. Irmãos, como é que eu, que sou tão servo quanto vocês, vou proibir uma coisa que Deus deixou? Sejam sinceros. Como é que eu, que sou tão servo quanto vocês, na verdade, é assim. Se eu quiser dizer que sou líder de vocês em qualquer alguma coisa, eu tenho que servir mais vocês do que vocês me servem. Porque a Bíblia diz assim, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. O maior na casa de meu pai é o que mais serve. Se eu disser para você, olha, eu sou o líder de vocês, se eu não estiver servindo vocês, que líder que eu sou? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, essas tradições, essas racionalidades, essas bobeiras, irmão, se eu começar a falar com vocês aqui, existem N coisas que a igreja proíbe e que a Bíblia não proíbe. Irmão, quantas vezes vocês foram ministrados com relação à roupa? Olha, essa roupa pode, essa roupa não pode. Quantas vezes vocês já foram, quando eu perguntei para vocês o estereótipo do santo, vocês me descreveram uma mulher de saia comprida, cabelo comprido, não usa brinco, não usa batom. Irmãos, você acha que porque uma mulher usa calça, ela deixa de ser santa? Você acha que porque uma mulher ela pinta o cabelo, ela deixa de ser santa? Você acha que quando Deus olha para você e olha para mim, Ele fica preocupado com a cor do seu cabelo? Ou Ele está preocupado com os frutos de vocês? Sabe uma coisa, irmão, que gera estereótipos em nós? É quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, eu nunca vou ser igual a ele. Eu nunca vou chegar onde ele chegou. Quando você olha para uma pessoa e diagnostica isso, você acabou de colocar uma tradição que Jesus falou, filho, quem foi que disse que eu faria todos vocês iguais? Quem foi que disse que na minha obra eu só teria olhos, só teria orelhas, só teria pernas? Ele é diferente de você. Irmãos, essas coisas começam a colocar na gente barreiras. Essas coisas começam a colocar na nossa vida estereótipos, e quando nós olhamos para aquele estereótipo, a gente fala, eu nunca vou ser daquele jeito. E a tendência que nós temos é estagnar, é parar, é ficarmos inertes. Sendo que Deus está falando, filho, você é diferente dele, mas a Bíblia diz que você faria obras maiores que a minha. Se você não está fazendo ainda, você tem que começar a fazer. Irmãos, a pergunta que Deus faz para você foi uma pergunta que eu fiz para a igreja há mais ou menos uns 2 meses atrás. Você é bom ou você é útil? Olha para dentro de você, olha para o seu ministério. Você é bom ou você é útil? Porque eu vou dizer para você, entre ser bom e ser útil, é melhor que você esteja sendo útil. Amém? Porque não adianta nada você ser bom se você não for útil. Bom é se você for bom e útil. Agora, se você for só útil, ainda é melhor do que ser bom. Porque Deus fala assim, é impossível, Deus não fala talvez, Deus fala, é impossível que uma árvore má dê frutos bons. E é impossível que a árvore boa dê maus frutos. Ou seja, irmãos, quer ser útil? Seja árvore boa. Quer ser útil? Seja visto pelos frutos que você dá. Amém? É muito normal você ver na igreja um estereótipo de santidade. Aí você chega para essa pessoa que você tem como unção e fala, irmãos, quantas pessoas você abençoou essa semana?
Eu estava no monte, e aí Deus mandou eu não tocar em ninguém durante uma semana, e aí por causa da minha santidade eu não consegui tocar em ninguém, eu não consegui. Irmão, o que adianta você se consagrar dessa maneira se você não está sendo bênção para ninguém? O que adianta você ter aquele estereótipo de crente, de que faz, de que acontece? E eu pergunto, quem você abençoou esse mês? Não abençoei ninguém. Irmão, se você for olhar ao longo da história, essas pessoas que você tem como estereótipo de santo, talvez isso seja meio uma alma para Jesus ainda. Pode perceber. Você pega essas pessoas que você tem como santarrão, como bonitão, como crentão, talvez não ganhar uma alma para Jesus. Eu pergunto para você, que adianta? Que adianta se vestir assim? Que adianta dizer que é assim? Que adianta querer ser assim? Se onde Jesus vê você, você não está de boa, você não está bem? Vamos lá. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixará fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus, pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a esta. Jesus está dizendo: filho, você pode abençoar seu pai e sua mãe, só que você deixa de abençoar seu pai e sua mãe para estar, vamos dizer assim, seu pai está doente, está precisando de você, aí você deixa de visitar o seu pai para estar enfiado dentro das suas tradições. Eu não posso. Irmão, você conhece alguém que deixou de participar de um passo importante da vida de um parente por conta de uma tradição de igreja? Você conhece alguém? Conhece? A pessoa deixou de participar de um momento que é o divisor de águas da minha vida. Vamos supor, a Igreja Batista, essa igreja aqui, proíbe vocês de ir em festa de formatura. Aí vamos supor que o filho de vocês estuda tanto que se forma. Aí o evento mais importante da vida dele, que é a formatura, você não pode ir, porque a tradição da sua igreja você não pode participar. Irmão, você deixou de participar do que mais tinha valor para aquele ente querido, por conta de uma tradição que nada tem a ver com Deus. Sendo que Deus está falando: filho, aquele que não cuida da sua própria casa é pior que o infiel e nega a fé. Paulo, exortando Timóteo na segunda carta para Timóteo, ele está falando: aquele que não cuida da sua própria família é pior que o infiel e nega a fé. Irmãos, Deus está falando para você: filhos, aproveitem ao máximo tudo que vocês puderem da família de vocês, estejam com eles sempre que puder. Só que assim, quando eu ministro uma palavra como essa, fica perigoso, porque quem estava aqui na quinta-feira passada ouviu eu falar sobre a carta de Cristo, e eu disse que geralmente quando você tem que tirar de alguma coisa para fazer outra, geralmente você tira de quem? Quem sabe me responder? De Deus. O Senhor disse que divide em 3 partes. Você precisa fazer as 3 todos os dias. Quando você não consegue fazer as 3, e você geralmente tem que fazer uma delas, você tira da onde para fazer o que deixou de fazer? De Deus. Você tem que trabalhar, ir para a academia, ir para a igreja e, sei lá, e jogar videogame. Videogame você joga, trabalhar você vai, academia você vai, mas a obra de Deus fica para segundo plano. Geralmente a gente é de Deus. Eu quero dizer para vocês que a tradição do mundo não pode fazer vocês tirar de Deus. Deus não é o que sobra de vocês. Deus é a primícia. Deus é em primeiro lugar. Assim como o dízimo de vocês, assim como a oferta de vocês, assim como a adoração de vocês. O primeiro é de Deus.
Só que normalmente nós ofertamos para Deus só o que sobra. Não é interessante isso? É por isso, como eu disse aqui, que muitos de nós não somos ofertantes nem dizimistas, porque não sobra nada. Aí você fala, como não sobrou, não posso dizimar. Como não sobrou, não posso ofertar. Você geralmente dá o que sobra para Deus. Deus fala, filho, eu não quero o que sobra. O que sobra fica para você. Eu quero a primícia, eu quero vir primeiro. Assim é a sua dedicação. Ó, isso aconteceu há pelo menos uns 5 anos atrás, quando a irmã Regina estava fazendo a faculdade, o curso dela lá de teologia. E ela disse numa das pregações que eu lembro que ela pregou, que uma das maneiras de você medir o quanto você gosta de Deus era pela sua dedicação. Lembra disso? Como que nós conseguimos medir? Porque assim, amor a Deus é intangível. Alguém consegue pegar o amor? Ninguém consegue. Aí ela falou, uma das formas de talvez você medir o quanto você gosta de Deus é o quanto você se dedica para Ele. O que vem para Deus é o que sobra ou é o primeiro? O que vem para Deus é o que você... Tá, a minha agenda está vaga. Eu não tenho nada para fazer. Hoje não tem nada. Não tem filme bom, não tem futebol, não tem nada. Eu vou para a igreja. Hoje meu time está ruim, meu time está uma droga, não quero nem ver o jogo, porque eu sou assim, irmãos. Eu entrego para o mesa redonda só o que sobra. Porque quando o São Paulo ganha, eu vejo. Quando o São Paulo perde, eu não vejo. Eu não quero ficar passando raiva. Geralmente nós fazemos isso para a igreja. Quando der, eu vou. Quando não der, aí eu não vou. Sendo que Deus está falando, filho, essa tradição não vem de mim. Eu não estou esperando isso de você. Eu nunca pedi isso para você. O que eu quero de você é o primeiro. É o exclusivo. Tudo que você ofertar para Deus, que for menos que 100%, Deus não quer. Qualquer coisa menos que 100%, Deus não recebe. Você pode até acreditar. Você pode até achar que é impossível. Mas, é verdade. Sabia disso? Sabia? Não? Vai saber agora. Tudo que você ofertar, tudo que for menos de 100%, para Deus não serve. Amém? Você viu como é, gente? Olha, vocês perceberam que eu estou aqui quase 1 hora falando? Não, né? Você quer que faltou 2 minutos para acabar o culto? Olha só. É porque Deus está falando com vocês, irmãos. Deus está ministrando a vida de vocês. Deus está falando, filho, chega nesses estereótipos, chega nessas coisas que vocês trazem de outras igrejas. Sabe, eu estou penando para essa igreja não ter a cara da nossa antiga igreja. Está muito difícil. Mas nós trouxemos, eu também trouxe raízes da outra igreja. Eu estou penando para que essa igreja não tenha a cara de igreja domingueira. Eu estou penando e batendo firme para que a quinta-feira seja igual ao domingo para vocês. Porque nós temos uma filosofia que o domingo é de Deus e a quinta-feira é do diabo. Porque no domingo você vai, mas na quinta não precisa. Eu estou penando para tirar essa herança que vocês trouxeram. Ou quarta, ou terça, seja qual for a igreja que vocês participam. Eu estou penando para mostrar para vocês que se o domingo é de Deus, a segunda também é, a terça também é, a quarta também é. Eu estou penando para que vocês sejam santos no domingo e sejam santos na segunda. Eu estou penando aqui para que o Cristo que dorme com você no domingo acorde com você na segunda. Porque na segunda-feira, quando o seu relógio desperta, você não amaldiçoa o relógio? Droga! Já tenho que acordar. Não tem gente que gostaria que o relógio despertasse porque está sem trabalho. Não é assim? Você amaldiçoa o seu relógio quando ele toca, seja qual for o horário. Mas você está tocando porque você trabalha. Se você não trabalhar, você não tocar. Você podia acordar meio-dia. Você podia ser emprestado o que você quisesse. Mas não, você presta. Você trabalha, você produz. Você é bênção para o seu patrão. Você produz. E não há nada mais vantajoso e nada mais confortante do que olhar para qualquer área e falar, eu sou produtivo. Irmão, eu acho que a pior coisa que tem para uma pessoa é ela olhar para o casamento dela e falar, eu não produzo. Ela olhar para o trabalho dela e falar, eu não produzo. Olhar para a igreja dela e falar, eu não produzo. Irmãos, para a gente encerrar, vamos supor, vou falar isso e a gente encerra. Se hoje você decidisse nunca mais aparecer na sua igreja, supor, hoje é dia 3/10, 9
Você hoje faz diferença onde você está? Vamos supor que você fica rico hoje. Você fala, amanhã eu não apareço mais copos mais. Amanhã eu não entro na porta desse copos. O seu chefe fala, meu, ia sentir falta de você? Tem uma história de um funcionário público que ele servia um cafezinho. Toda vez que ele entrava na empresa, ele era copeiro. Ele servia café para as pessoas. E aí, ele contava, ele ia todo dia, servia café para as pessoas, e o último café que ele servia era para o diretor, até por causa da distância. Aí ele servia. Aí, como o cafeteiro saía por último, geralmente o diretor também sai por último, quem saía junto sempre? O copeiro e o diretor. Aí a história conta que aconteceu uma coisa, o diretor falou, vou dar uma carona para você, até sua casa, a gente mora perto. Aí os dois morreram num acidente. Irmão, no dia seguinte, quando era 9h01, todo mundo sentiu falta do copeiro. Mas o diretor demorou 5 dias para descobrir que o cara tinha morrido também. Você consegue entender que o copeiro, o menos que ele fazia, ele contribuía com as pessoas, ele abençoava, ele olhava as pessoas, sabe, aquele sorriso, dava para fora, olha, café com do jeitinho que o senhor gosta, senhor. Olha, o café aqui, ó, você gosta com creme, né? Top, sabe? Aquela pessoa que faz por amor. Agora o diretor não, morreu, ninguém nem percebeu. Depois de 5 dias foram perceber que o diretor morreu. Ou seja, não fazia muita falta. O que você está sendo para Deus? Aquele que Deus fala, filho, eu conto com você. Filho, caramba, olha meu filho. Sabe aquele que talvez, né? Eu vou parafrasear uma pregação que eu ouvi em uma outra igreja, não se comenta, mas pegou no braço, pôs a mão assim no ombro de Jesus e pôs a mão no ombro do Espírito Santo, embora eles sejam o mesmo, falou, tá vendo lá, meu filho? Caramba, que orgulho que eu tenho, meu, olha lá. Aí ele olhou para você e falou, meu filho, olha lá, aquela coisa é meu filho. Você entende? O que Deus quer de você, filho? Seja fiel no pouco, porque Ele vai te pôr no mundo. Agora, se nem no pouco você consegue ser fiel, como é que você vai ser fiel no muito? Irmão, eu sei que incomoda falar disso, mas vamos só supor, é uma suposição, tá? Que tem um irmão que ele ganha 20 mil por mês, eu profetizo que seja algum de vocês aqui. Recebe aí. Irmão, o dízimo do irmão que recebe 20 mil é 2 mil, certo? E o dízimo do irmão que recebe 2 mil é 200. Para quem é mais fácil ser fiel? Por que ganha 20 ou por que ganha 2? Por que ganha 2 você acha que é mais fácil? Então vamos mudar o exemplo. Tem um irmão que ganha 1.000 e o irmão ganha 500. O que ganha 1.000 dizima 100, ganha 500 dizima 50. Para quem é mais fácil ser fiel? O que ganha 1.000 ou o que ganha 50? O que ganha 500? O que ganha 500, o que ganha 1.000? Irmão, é muito mais fácil ser dizimista quem ganha mais do que quem ganha menos. Porque se você ganhar 1.000 e dizima 10, os outros 900 vai ser exatamente quase tudo que você vai ter. Agora, para o irmão ganhar 10 mil e dizima 1.000, 9 mil, ele não vai conseguir gastar tudo, vai sobrar muito mais, penso eu. Então é muito mais fácil o irmão que ganha mais ser fiel do que o que ganha menos. Entendeu? Assim, essa é a reforma tributária que as pessoas pedem. Quem ganha mais, contribui mais, quem ganha menos, contribui menos. Se você paga 10% de imposto ganhando R$1.000, vai sobrar só R$900. Mas se o cara ganha 100 mil, paga 10%, vai sobrar ainda para ele 90 mil. Olha a diferença. Então, irmãos, se você não está sendo fiel nem um pouco, comece a ser fiel muito. Você está com filho? Não dá para te abençoar ainda. Vamos dar uma mudada. Amém, queridos? Deus, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Amém? Queria agradecer mesmo, dizer para vocês que vocês são bênção na minha vida, amém? Queria dizer para vocês que Deus, quem fala que vai fazer coisa, já começou a fazer. Mas eu quero dizer para você, não seja como aqueles amigos de Neemias que disseram não para Deus. Porque eles são conhecidos na Bíblia até hoje como os homens que deram não para Deus.
Na construção do muro, eles não são conhecidos como aquele que colocou o tijolo. São conhecidos aqueles que falam, ah, não vou ajudar não, cara. Pode ir lá em Neemias, pega o comecinho. Os ricos da cidade falam, não, a gente não vai ajudar não. Se vira. E eles são conhecidos como aqueles que não ajudaram. Mas eu peço que vocês façam parte da história daqueles que estavam juntos desde o início. Quando tudo estava difícil, estava lá. Porque quando chegar na bênção, você vai olhar para trás e falar, caramba, eu participei, olha só onde nós estamos hoje. Amém? Porque o que Deus tem para nós é coisa muito grande. Eu te peço, participa disso. Amém? Esteja conosco no seu ministério, participa dos pormenores do seu ministério. Porque quando você estiver nos pormenores, você falar, eu participei, eu estava lá. Ninguém me contou, eu estava lá. Amém? Vai falar igual Marcelo Rezende. Sabe por quê? Eu estava lá. Não corta para 18, não. A 18 te induz a pecar, amém? Vamos se pôr de pé, tá? Vamos nos pôr de pé para encerrarmos. Irmãos, eu quero lembrar vocês que domingo que vem é Santa Ceia do Senhor. Eu não vou dizer para vocês que culto de Santa Ceia é mais importante que os outros, porque culto é tudo. Amém? Mas Santa Ceia é memorial à morte do Senhor.